de rua e tenho a expectativa de esclarecer todas as dúvidas e também vejo como uma oportunidade para que a gente possa mostrar todo o nosso trabalho da Fundação de Assistência Social, que realmente é um trabalho que muitas vezes não aparece na comunidade, mas ele acaba, na verdade, sendo um trabalho bastante importante para a sociedade, que, quando ele não acontece, ele causa bastantes danos sociais. Então, eu me coloco à disposição para as perguntas. Vereador Rodrigo, se quiser iniciar, então. Na realidade, eu também tenho, na verdade, eu trouxe, na verdade, todas as explicações. Eu até peço desculpa, porque é minha primeira vez, eu não sei se vocês fazem as perguntas e a gente... Tá, pode ser também, ok. E aí, na verdade, a gente também depois possa esclarecer as dúvidas. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho alguns conceitos aqui que eu acho que é importante a gente comentar sobre eles, que é, na verdade, o seguinte... Tem algumas características, que são as características hoje que explicam o que é uma pessoa em situação de rua, certo? Algumas situações, por exemplo, elas podem agravar o quadro e podem aumentar o número das pessoas em situação de rua. Por exemplo, uma pessoa, na verdade, que está em extrema pobreza, que ela tem os vínculos rompidos e que ela também, na verdade, utiliza de espaços públicos como um logradouro dela para moradia, essa pessoa é considerada a população em situação de rua. O que acontece, então? Nós tivemos em Caxias do Sul, de 2016 para 2019, um aumento de 1.398 famílias em situação de pobreza. Automaticamente, isso revela que nós temos um incremento no número da população em situação de rua. Só que esse fenômeno, pessoal, ele não é um fenômeno de Caxias. Não é uma situação que acontece só na cidade de Caxias do Sul. O Brasil passa por essa situação, bem como, na verdade, todos os países. Por exemplo, se a gente for verificar, os Estados Unidos, ele tem Nova York como uma das cidades que mais tem pessoas em situação de rua, depois Los Angeles. A Europa nunca teve tanto aumento da população de rua como ela tem. A Alemanha, por exemplo, apresentou 860 mil pessoas em situação de rua. Bom, só que o que é situação de rua também? Isso é importante porque a gente acaba, na verdade, achando que toda aquela pessoa que dorme na rua é a pessoa em situação de rua. Quem está de passagem na cidade, pessoal, também é pessoa em situação de rua. E esses são os chamados trecheiros, que são as pessoas que sazonalmente vêm para Caxias, principalmente em janeiro e fevereiro, por conta da questão do trabalho. Tem também aquele que vive da rua, ou seja, da rua ele tira o sustento dele, que é, na verdade, quem faz o reciclador, não, aquele que faz o catador, melhor, e aquele também que vende flores, por exemplo, é um outro exemplo. E, por fim, as pessoas que estão, então, em desabrigo total e que elas, na verdade, tiveram, talvez, uma questão de conflito no seu território e estão, na verdade, junto com a FAS, para que elas possam, na verdade, ser abrigadas por essa situação de desabrigo. Bom, vamos falar, na verdade, de quais são as ações que nós, como município, fizemos nessa gestão. Eu acho que aí é importante a gente começar a tratar sobre isso. A primeira ação que eu acho importante da gente comentar, pessoal, é que, nessa gestão, nós temos que reconhecer que o nosso prefeito de Caxias do Sul ele não tem ações desumanizadas, como, por exemplo, algumas cidades que tratam da higienização das cidades. Ou seja, vamos coletar todos os moradores ou pessoas em situação de rua, vamos tirar elas da rua. Isso não acontece. Então, Caxias do Sul tem, sim, um cuidado com essas pessoas. Bom, nesta gestão também é importante salientar que o Centro Pop, que é, na verdade, uma referência para as pessoas em situação de rua, ele foi criado em 2011 e somente nessa gestão é que a gente completou toda a equipe de RH para que essa equipe pudesse realmente trabalhar, na verdade, com essa população. Nós tivemos um incremento de 7 servidores e, por conta desses 7 servidores, nós conseguimos qualificar o trabalho, além de também poder fazer uma abordagem social com horário ampliado. A abordagem social da rua, ela iniciava às 8 da manhã até às 5 da tarde, hoje a gente trabalha até às 22 da noite. Isso também permite um trabalho diferenciado pelo seguinte: o nosso usuário, ele é um usuário que, quando ele depende do desejo dele estar conosco, então, ele, na verdade, não é obrigado.
Toda vez, na verdade, que se faz uma abordagem, por exemplo, a abordagem social que está na rua, ela consegue, de alguma forma, fazer o vínculo com essa pessoa. E, com o passar do tempo, principalmente, ela consegue o convencimento de que esse usuário, de acordo com ele, isso é muito importante frisar, ele construa um plano individual de atendimento. O plano individual de atendimento é um trabalho do Serviço POP, onde, na verdade, tu constrói um plano pessoal de vida, praticamente a mesma coisa. Tu consegue avaliar aquele usuário com toda a sua história, com todas as suas deficiências, e tu consegue dizer para ele o seguinte: bom, é importante que você tenha X desafios para poder sair e se reinserir na sociedade. Esses desafios, praticamente 90% deles no diagnóstico que a gente faz, são de saúde, principalmente por questões de uso de substâncias psicoativas, álcool e outros problemas. O segundo ponto que a gente percebe bastante é a questão da habitação, falta de habitação. Por exemplo, aquele trecheiro que vem sazonalmente aqui trabalhar, ele vem desabrigado. Ele paga até algumas pensões, e, às vezes, o próprio POP faz o encaminhamento dele para algum local onde ele possa, conforme a condição dele socioeconômica, ele possa pagar. Mas, a maioria das vezes, e agora, por exemplo, com a hospedagem solidária, ele vai para a hospedagem para, na verdade, sobrar um pouquinho mais de dinheiro para ele. Então, a questão da moradia é outro quesito importante que a gente consegue diagnosticar. Outra situação importante que a gente faz o diagnóstico é também a questão do trabalho, né, e geração de renda. Então, são oportunidades, na verdade, que a gente percebe conforme a gente vai, na verdade, conhecendo o histórico desse usuário e também fazendo através do plano individual de atendimento. Outra ação. A FAS fez, então, uma regulação das vagas de acolhimento. Essa regulação também foi uma mudança bastante grande, onde a gente criou bastante fluxos, na verdade, diferenciados dos que já existiam. As vagas, elas são concedidas através da avaliação de técnicos e mais critérios que foram aprovados. Obrigada. Foram aprovados pelos usuários em assembleia. Normalmente, então, e isso faz parte do plano, são discutidas estratégias, na verdade, onde esse usuário possa conseguir superar esses desafios que ele tem. E os critérios de acolhimento normalmente passam, então, que são novos critérios com prioridades legais, que são o idoso gestante e o PCD. O usuário tem que ter PIA para ser acolhido, situações emergenciais ou de calamidade. Tem uma questão também bastante prioritária que a gente utiliza, que são, na verdade, altas de internações hospitalares ou psíquicas, que, na verdade, se constata que esse usuário ele não tem abrigo. Então, ele passa a ter. A saúde tem um canal direto com a FAS e ele tem prioridade de acolhimento. Também, na verdade, é importante nós comentarmos que, além do fortalecimento do Centro POP, que é a porta de entrada desse nosso usuário, nós temos também agora um diagnóstico sendo feito, que ele vai nos permitir o mapeamento de todas as reais necessidades, para que a gente possa, junto com outras políticas públicas, partir para realmente uma ação efetiva. Por exemplo, o diagnóstico agora vem mostrando para nós, com a revisão de cada PIA, de cada usuário que está conosco, a possibilidade de a gente perceber que a gente precisa mais de habitação do que renda e trabalho, ou mais renda e trabalho do que habitação. Isso nos proporciona, através também de outra ação criada por nós, que é o Comitê Gestor Intersetorial de Políticas para Pessoas em Situação de Rua, que a gente possa, então, através de propostas de projeto-lei, ou talvez alterações em algumas leis, possa, talvez, um auxílio moradia. Uma outra proposição que vem a partir disso também é que esse diagnóstico está nos mostrando que talvez a gente possa incluir nos benefícios eventuais que a FAS hoje proporciona para os usuários a possibilidade de colocar, por exemplo, um benefício que ele consiga, um benefício novo, que ele consiga, na verdade, dar conta ou fomente essa situação de saída da rua. Mas isso só é possível depois que ele está em acompanhamento com nós. Lembrando que o nosso acompanhamento ou o nosso acolhimento,
ele é provisório. Ele serve como um momento ruim da vida desse cidadão que ele precisa do nosso apoio. Fora isso, na verdade, ele precisa depois, através da superação das suas dificuldades, com o apoio dos nossos técnicos, passar, na verdade, para ser reinserido na sociedade. Bom, nós também fizemos algumas ações como... em 2019, agora nós começamos com a questão dos círculos de paz, que eu acho que é uma ferramenta bastante importante para essa população, principalmente porque essa população ela vem de territórios conflituosos e elas trazem bastante conflitos. Então, o nosso mapeamento, feito pelas meninas, onde a gente percebeu toda essa situação, na verdade, de necessidade de olhar a cada PIA, a cada usuário de forma particular, a gente consegue, então, na verdade, perceber que os círculos de paz trarão, na verdade, bastante pacificação e resolução de problemas dentro dos conflitos apresentados, até mesmo no serviço. Nós tivemos um incremento no investimento das parcerias de casa de passagem, isso trouxe qualificação. Nós temos, na verdade, um investimento também no acompanhamento e monitoramento, que é formado pelo cargo de gestor de parcerias. E nós tentamos, durante todo o ano de 2017, 2018 e também agora em 2019, fazer bastantes ações, que a gente chama de projetos pontuais, referente a dar visibilidade a esse público, para que a própria sociedade caxiense consiga enxergar que ele não é um indivíduo perigoso, que ele não é um indivíduo que não trabalha, o conceito de não trabalha é vagabundo não é real. A maioria das pessoas que estão em situação de rua vem para Caxias, principalmente nas épocas de colheitas, tanto que, se a gente olhar os números de acessos, janeiro e fevereiro são altíssimos, já março e abril baixa consideravelmente, nós tivemos 386 atendimentos a menos no mês de abril em relação aos meses anteriores, exatamente porque a gente sabe que a cidade chama para esse momento, que é o momento da colheita. Existe, dentro do trabalho deles, infelizmente, uma questão de exploração, mão de obra muitas vezes mal paga, e até condições insalubres. Então, isso tudo, dentro do nosso centro especializado de população de rua, a gente trabalha esse usuário para que ele possa, na verdade, conhecer quais são as ações, quais são os direitos que ele tem, quais são os órgãos que ele pode buscar, toda a questão, na verdade, de defesa, como a questão da Defensoria, o Ministério Público, o Poder Judiciário, como ele tem que agir quando, na verdade, ele é violentado nas nossas ruas e assim por diante. Então, dentro do Centro Pop e também dentro das casas de passagem, existem diversas reuniões, existem diversos encontros que eles promovem e oficinas, que têm por objetivo, na verdade, exatamente ajudar para que ele, na verdade, conheça, né, todas essas situações onde ele pode buscar apoio, e também coisas normais, como, por exemplo, a violência à mulher. São tratados diversos temas diferentes. A gente até mandou, na verdade, um esclarecimento aqui de um pedido de informação sobre todas as atividades que o POP fazia. Bom, também eu gostaria de comentar o seguinte, que, embora a gente tenha problemas, eu acho que vale sempre a gente olhar também as coisas boas. Uma das coisas interessantes é que, de 2016 para 2019, a FAS teve um incremento de 16 milhões. 16 milhões é muito significativo, sim, nas nossas atividades. Nós saímos de 55 milhões para 71 milhões. Esse incremento, para onde foram? Obviamente que população de rua é um usuário, né, do nosso contexto total. Nós temos diversas outras complexidades, onde nós temos a criança, o adolescente, o adulto, o idoso e a população em situação de rua. Mas o incremento que nós tivemos no orçamento, ele foi todo ele direcionado para serviços. Tivemos bastante cortes, na verdade, em algumas situações internas, e que também somaram à possibilidade de melhorar os nossos serviços. A gente também gostaria de comentar que o olhar de Caxias ele é realmente diferenciado para o nosso usuário, e o nosso usuário reconhece o atendimento que a FAS dá. Eu sempre digo que não é perfeito, pessoal, mas eu também reconheço que o nosso usuário diz para nós que nós temos uma boa estrutura e atendemos bem eles.
Vacaria e Farroupilha, recentemente, fecharam as casas de passagem. Isso faz com que essas pessoas que estão lá venham para Caxias. Gramado e Canela, eles trabalham do seguinte, a pessoa chega lá, eles pagam passagem para voltar para Caxias do Sul. Por quê? Porque eles não querem a população, a pessoa em situação de rua na cidade. Flores também. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que Caxias do Sul não manda quando ele precisa. Quando ele pede principalmente, na verdade, quando ele chega aqui. Por exemplo, aconteceu agora há poucos dias atrás, famílias que vieram por um golpe em outra cidade, vieram para cá, estavam desabrigadas, e aí chegaram aqui e pediram para voltar. Caxias do Sul, então, fornece a passagem para voltar para a sua cidade. Mas Caxias do Sul acolhe. Caxias do Sul sempre acolhe, e, na verdade, além de acolher, nós temos a parceria com a Mitra, para que essas pessoas, principalmente no inverno, tenham dignidade com a hospedagem solidária. Na verdade, oferece banho, jantar e, na verdade, uma caminha quentinha, né, para eles, e que eu acho que essa parceria se tornou muito importante, que começou o ano passado, e muda todo o cenário de Caxias do Sul em relação a essas pessoas. A FAS é parceira com todas as orientações técnicas, a gente trabalha junto, o pessoal da abordagem social, junto com o pessoal da hospedagem solidária, e o município tem uma parceria através da Guarda Municipal com eles. Bom, também, na verdade, eu gostaria de dizer que, já esclarecendo, a gente já ouviu muito questionamento falando sobre a situação. Olha, vocês têm poucas vagas de acolhimento. Caxias do Sul, hoje, tem 70, a partir do dia 1º/7 terá 80, que são os novos chamamentos públicos. Essas vagas de acolhimento, qual é o nosso entendimento sobre isso? Eu acho que a gente precisa evoluir em estratégias de políticas públicas, porque a casa de passagem, o acolhimento, é um acolhimento temporário. Nem todo o usuário gosta de ficar lá meses. Ele quer ter a vida dele, a independência dele. A gente ficar enchendo de casa de passagem não é a solução. Então, a gente pretende, com o passar do tempo, né, conseguir estratégias com a Secretaria da Habitação, com a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, principalmente, que são os dois indicadores que mais aparecem como necessidades e desafios para essas pessoas. Se a gente conseguir, por exemplo, uma renda de auxílio moradia, né, para essas pessoas, quando ele está resolvido do desafio da saúde, esse usuário, com certeza, ele vai ter progressão na reinserção social dele. Agora, o grande desafio hoje também está na saúde, exatamente por conta de que a maioria deles apresentam situações de saúde bastante graves, principalmente, infelizmente, a questão do uso de substâncias psicoativas. Se ele, na verdade, não está bem na parte saúde, que é fora a dependência, fora a questão do álcool, normalmente ele não consegue se inserir na sociedade novamente, ele não coordena bem as suas despesas e ele acaba, na verdade, voltando para a situação de rua. O trabalho é outra situação bastante importante, pessoal, porque isso dá autonomia e renda para ele, para que ele possa, na verdade, então, trabalhar, ter a sua renda, poder ter acesso às suas coisas, enfim, viver dignamente. Eu me coloco, que já está terminando o tempo, me coloco à disposição, então, para perguntas, e espero que eu tenha conseguido passar um pouco das informações para vocês.